Mano, a mídia tá falando tudo sobre o Biel, o possível novo jogador do Corinthians. Vamos dar uma olhada. Reforço no ataque do Corinthians vindo diretamente da Europa, mais precisamente do Sporting de Portugal. Bom, rapaziada, nos últimos dias, o Corinthians, que busca reforçar o seu elenco para a sequência da temporada, tem interesse na contratação do atacante Biel, de 24 anos, que atualmente pertence ao Sporting de Portugal. Inicialmente, o clube sinalizou aos portugueses o desejo de contar com o jogador por empréstimo. Biel, por sua vez, demonstrou interesse imediatamente em voltar ao futebol brasileiro, desde que seja para jogar no Corinthians. Porém, apesar da vontade do atleta, o Timão enfrenta a concorrência de São Paulo, Atlético Mineiro e Vasco, que também monitoram a situação do ponta. Eu vi que ele não foi muito bem aproveitado no esporte, não deu muito certo, porque faz pouco tempo que ele foi pra lá e ele foi por um valor alto, e o Corinthians dá esse valor alto no Biel, que não é um jogador assim, que já esteja pronto. Eu acho que é uma aposta, né? Eu acho que o Corinthians não deveria ir atrás de aposta no momento, mas tomara que ele dê certo se ele realmente for contratado. Biel foi comprado pelo Sport no início de 2025 por cerca de 8 milhões de euros, aproximadamente 51 milhões de reais na cotação atual. Porém, com poucas oportunidades, ele disputou apenas 7 partidas oficiais. Pode deixar o clube nessa janela. Porém, nas últimas horas, de acordo com uma matéria publicada pelo All Sports, em vez de um empréstimo com opção de compra, o Corinthians busca agora fechar a compra em definitivo de Biel. Acontece que o Sport está pedindo agora 7 milhões de euros pelos 100% dos direitos econômicos do atleta, mas o Corinthians tenta negociar uma fatia menor para viabilizar financeiramente a chegada do atacante brasileiro. E aí, rapaziada, o nome de Biel pro ataque do Corinthians te agrada? Biel no Corinthians por 45 milhões de reais, ex-jogador do Bahia. Muitos corintianos perguntam se Biel é bom. Vamos falar sobre isso aqui. O Bahia, que vendeu para o Sport de Portugal por 8 milhões de euros, mais de 50 milhões de reais, e o Sport aqui vai passar para o Corinthians por 7 milhões de cerca de 45 milhões de reais. É bom jogador, mas precisa estar bem fisicamente. Biel se machuca demais. É um Ferreirinha ali, bem parecido, um ponta, que não é burro. É um bom jogador. Cara, eu vi algumas partidas e eu achei que ele ele deixa a desejar na finalização. Isso é um ponto importante para um ponta. Eu acho que ele tem que aprimorar nesse aspecto. Tem um contra um muito bom, mas peca demais em finalizar, matar as jogadas. Ele em 2024, ele foi assistente do Bahia na temporada, mesmo jogando bem pouco. O passe dele final é melhor do que ele finalizando. O Biel é um melhor garçom do que um finalizador. Mas é muito bom jogador, tem muita margem para evolução. Jogador muito rápido, que tem um drible muito bom, um contra um, muito mortal. Como ser humano é espetacular, muito carismático, muito querido. A torcida do Bahia gostava muito de Biel aqui, gosta da resenha, sabe? É um cara sensacional como ser humano. Chega, a chibata subiu quando eu vi essa notícia aqui. Biel merece. 4 meses após se tornar a maior venda da história do Bahia, Biel pode se tornar um dos nomes mais interessantes para se buscar para o ataque na janela de transferências que irá abrir. Parece até loucura essa afirmação, 120 dias depois de o Sport pagar 8 milhões de euros na contratação do jogador, né? Mas a questão é simples, o brasileiro não se adaptou e nem ao menos jogou direito no atual campeão português. E a imprensa europeia já começa a repercutir que o martelo foi batido para um empréstimo nessa próxima janela de julho. O Sporting não conta com Biel, que disputou apenas 131 minutos pelo time, e o clube quer fazer negócio, onde uma nova venda seria a prioridade, mas o empréstimo não estaria descartado para que o clube pudesse ao menos se desfazer do salário do jogador e ficaria apenas encostado por lá. Nos últimos anos, o jogador revelado pelo Fluminense evoluiu e se tornou uma peça importante do Bahia em diversos momentos. Na Série B, pelo Grêmio, ele cresceu. Biel já havia virado a chave naquele momento e hoje, aos 24 anos, seria um excelente nome para muitos times que buscam um ponta no mercado. Eu acho que o Corinthians fez certo de procurar pontas. Não, ele procurou só o Biel por enquanto, que foi o único nome especulado aí. Mas o Corinthians realmente está precisando de um jogador velocista. Não tem nenhum no elenco do Corinthians atualmente. Além do Yuri Alberto, né? Mas ele não é um ponta, ele é um centroavante que corre ali pelos lados do campo também, né? Insinuante, atua pelos dois lados do campo. A sua não adaptação ao esporte não significa absolutamente nada. Até porque a sua venda por valores recordes no Bahia não surgiram do nada também. É o símbolo de um
um jogador que cresceu muito e chamou atenção pelo que vinha apresentando dentro de campo como o 12º jogador do esquadrão em diversos momentos nos últimos meses. Para se ter uma noção, no Brasileirão, no último ano, Biel atuou em apenas 4 jogos como titular, mas entrou em 26 jogos, com direito a 9 participações em gols. Para quem busca um atacante de lado de campo, essa é a famosa oportunidade de mercado. Quem que o Biel joga no Corinthians hoje, Veloso? Eu acho que ele seria uma opção de banco, ele não viria para ser titular, ele seria uma opção ali de ponta junto com o Thales Magno, e eu acho que pode dar certo como um substituto ali, porque realmente falta um velocista no Corinthians, falta um jogador do 1 contra 1, não tem, era para ser o Thales Magno, mas o Thales Magno não tá jogando nada, e o trio ofensivo do Corinthians já tá definido com Garro, Memphis e o Roberto, então para mim ele seria uma opção de banco. Pelas minhas informações, Boa tarde para você. Pelo lado do campo, eu acho difícil. Acho que é um jogador que não vai acrescentar muita coisa, né? Por exemplo, eu acho que o Thales Magno é melhor que ele. Joga pelo lado e não está sendo aproveitado, né? Então, eu vejo assim, eu não sei como se chega numa cifra como essa também, né? De 7 milhões de euros por um jogador que não tem uma expressão. chega, a gente sabe disso. Aí vem o cara que fala pro amiguinho dele do São Paulo, ó, o São Paulo que é o Biel. Aí vem pro Corinthians, o Corinthians que é o Biel. Aí vem pro Palmeiras, Palmeiras não, né? Aí vem pro Santos, o Santos que é o Biel. Aí todo mundo acha que o Biel é o craque. Nada contra o menino, mas... Mas é igual o caso do Coronado, né? Muita gente queria o Coronado, o Corinthians foi lá e contratou como uma aposta e não deu certo. E aí seria o mesmo caso do Biel, porque seria outra aposta no Corinthians. Pelos números, você pagaria 7 milhões de Biel? 7 milhões de euros está super valorizado. Tá de brincadeira, super cara? Valorizado. E o Corinthians, o que a gente fala muito aqui, o Corinthians é um time que não tem margem para ficar errando. Se você investir 7 milhões de euros no jogador como o Biel, com certeza, quando precisar realmente no mercado para trazer um jogador que chegue para jogar, vai ter dificuldade. Então essa margem de erro do Corinthians não existe. Então o Biel eu acho que é uma aposta que não vale para o Corinthians, principalmente se tratando de 7 milhões de euros. Como joga Gabriel Teixeira, possível novo reforço do Timão, e o valor que os caras estão pedindo nele, mais conhecido como Biel, é um ponta de 24 anos, destro, 1,70 de altura, revelado nas categorias de base do Fluminense. Pelas pesquisas que fizemos e alguns lances vistos, parece ter boa velocidade e aquele drible curto que engana os marcadores. O jogador começou sua trajetória profissional em 2021 no Fluminense, mostrou talento, mas também passou por momentos marcantes, como gols perdidos em partidas decisivas pela Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil e no Brasileirão contra o Palmeiras. E a torcida ficou bem revoltada com ele. Teve até Esses gols não podem perder. No Corinthians, pelo menos, a torcida realmente não aceita perder esse tipo de gol. E assim, ele pode melhorar. Eu acho que ele não é um mau jogador. Ele parece ser um bom jogador, mas peca muito nessas finalizações finais. uma curiosidade que a imprensa do Rio de Janeiro trouxe, que uma vez ele chegou até a provocar os torcedores após marcar um gol, colocando as mãos nas orelhas pelas críticas que vinha recebendo. Em 2022, foi emprestado ao Grêmio e manteve sua característica de jogador participativo e agressivo nas jogadas pelas pontas. Pelas informações do Sul, também diziam que ele precisava evoluir na finalização, fazer mais gols, mas que é um jogador jovem que tem muito a evoluir. Em 2023 foi vendido ao Bahia e viveu um 2024 de afirmação, mas como um 12º jogador. Mesmo sem ser titular absoluto, fez 26 jogos no Brasileirão, sendo 4 como titular e sendo acionado mais durante o segundo tempo das partidas. Marcou 5 gols e um dado curioso é que 3 deles foram com a perna esquerda e 2 com a perna direita, o que mostra que ele não hesita em finalizar com ambos os pés. O seu mapa de calor indica que ele atua mais pela ponta esquerda, onde gosta de partir para o drible, cortar para dentro ou até mesmo para a linha de fundo, confundindo o marcador sobre qual lado vai usar para a finalização. Além de incisivo, Biel também contribui na fase de construção, oferecendo assistências e boas combinações ofensivas. No início de 2025 foi contratado pelo Sporting de Portugal, no entanto teve poucas oportunidades, foram apenas 3 jogos. Lá no Sporting ele realmente veio. Parece que todos os times que ele passou, ele era um reserva, né? Só no Grêmio que ele foi titular, mas era na Série B. No Bahia ele entrou em poucos jogos, entrou em 26 jogos, né? Foram bastante jogos, só que assim, ele era utilizado ali como o 12º jogador. Então, no Sport ele era reserva. Reserva, jogou só 7 jogos como titular. Então, é um jogador questionável pelo valor, né? Diante da falta de espaço, o clube português estaria disposto a negociá-lo por empréstimo ou em definitivo. E é nesse contexto que surge o interesse do Corinthians. A mim, mais pelas pesquisas feitas e que eu ouvi sobre ele, talvez o Biel seja aquele jogador mais de opção que entra para mudar o rumo do jogo com velocidade pelas pontas, o que não temos
hoje em dia. Me pareceu gostar de encarar os defensores no mano a mano, atacar os espaços com facilidade e apesar de ainda precisar evoluir na finalização, como dizem, pode ter potencial de crescimento. Mas e aí? Acham uma boa? De acordo com o GE, o clube português pediu 7 milhões de euros pelo jogador. Eu achei um pouco caro. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando sobre o Biel, que pode ser o possível nova contratação do Corinthians. Na minha opinião, ele viria para ser um reserva, mas a maioria dos times que ele jogou, ele foi reserva, ele já tá acostumado a ser o 12º jogador, mas assim, se ele ter uma evolução boa, conseguir melhorar essa finalização, ele tem tudo para dar certo no Corinthians, porque é um jogador de X1, um jogador que falta muito aqui no futebol brasileiro. Eu acho que é uma posição muito carente, esse ponto esquerda que parte para cima. Acho que não tem muitos times com jogadores com essas características. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!